Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Nós estamos estudando a questão 125 de O Livro dos Espíritos, na qual Allan Kardec irá perguntar aos espíritos o seguinte: os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Nós sabemos que alguns espíritos, durante algum tempo, eles ficam fortemente voltados ao mal. Espíritos, por exemplo, que na Terra, uma legião de espíritos, intitulada de Os Dragões, que seriam, por exemplo, os espíritos que são combatentes à doutrina de Jesus, ao Cristo, ou seja, eles são inimigos do bem, inimigos do amor, inimigos de Jesus. E vários outros, né? De certa forma, acaba que todos nós, a maioria de nós, pelo menos, por algum tempo, nós permanecemos ligados ao mal. Ou seja, o desejo do mal, o egoísmo, a vaidade, enfim, a condição de ignorância do espírito prevalece sobre nós. E com isso, a gente se afasta e faz até propositalmente nós desejarmos o mal. Isso acontece com todos nós, né? Basta a gente investigar, a gente analisar com mais profundidade, às vezes, os nossos sentimentos. A gente vai ver que, por exemplo, nosso egoísmo excessivo, nossa vaidade, tudo isso terá raiz nesses sentimentos que estão há centenas, há milhares de anos enraizados em nós. E, de certa forma, tudo isso é uma bagagem que o espírito traz desse período que nós permanecemos ligados ao mal. Então, por isso que a gente pode dizer que, no mínimo, a grande maioria de nós, de certa forma, nós passamos um período em que nós enveredamos, ou seja, nós preferimos a senda do mal à senda do bem. E os espíritos, né, então, elucidando isso aí a Kardec, vão responder o seguinte, quando ele pergunta se esses espíritos vão poder chegar ao mesmo grau de perfeição que os espíritos que se dedicaram ao bem? Eles respondem o seguinte: sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. As eternidades lhes serão mais longas. Kardec faz uma observação que a palavra e a expressão as eternidades, né, nós devemos entender isso como aquilo que os espíritos inferiores entendem como sendo uma perpetuidade, uma duração longa de sofrimento e de dor. Porque muitas vezes, mesmo a gente vivendo sem nenhuma dificuldade, vamos dizer assim, nós ligados ao mal, praticando ao mal, de certa forma a gente traz um sofrimento, né? E essa ligação com o mal, ligação com o sofrimento, para quem está vivendo aquilo, dura uma eternidade. Como assim? Por exemplo, um livro, Memórias de um Suicida, Ivone Pereira do Amaral, ela vai narrar a trajetória do espírito Camilo, e na sua última encarnação citada no livro, ele tira a própria vida, se suicida. E durante 10 anos, ele permanece no Vale do Suicida, experimentando as dificuldades, os horrores da vida pós-suicídio, a vida espiritual pós-suicídio. Aqueles 10 anos seria uma eternidade para aquele espírito. Por quê?
porque o grau de sofrimento é tão grande, a sensação que aquilo jamais vai passar, ou seja, ele não via término naquilo, para ele aquilo é uma eternidade, aquele sofrimento. Então aquela situação é uma situação eterna. Para o espírito que está vivendo aquele sofrimento, aquela dor, é uma eternidade. Em um livro também, Libertação, de André Luiz, há um exemplo também bastante elucidativo nisso aí, que narra a história de Gregório, que havia sido um papa, e sua mãe, Matilde, grande benfeitora do mundo espiritual. O espírito Gregório, ele se rebela pela sua decepção, pelas dificuldades que ele teve na vida, assim, os seus não teve ali os seus amores, né, as suas paixões correspondidas, então ele se rebela, ele se afasta, né, da sua mãe, um espírito, almas gêmeas ali, e eles se afastam e por causa disso ele acaba se tornando um grande espírito das zonas inferiores, do mal, vamos dizer assim. Era um espírito que era um juiz das almas infelizes nas regiões inferiores. Tanto que ele se dedica ao mal, né? E esse período que ele dedica a isso durou vários séculos. Não foram vários anos, vários séculos em que ele permanece decepcionado, intimamente decepcionado com o amor a Jesus. Ele relega todo o amor a Jesus, não suporta ouvir a expressão do Evangelho e se dedica com todas as suas forças à prática do mal durante séculos ali nas regiões inferiores. André Luiz, ele narra essas regiões, quando eles vão lá, ele e o seu Torgúbio vão lá conversar com o Gregório, o quão feia, terrível, né, vamos dizer assim, é aquele ambiente que ele, Gregório, vive, né? Mas ali, ele é o todo-poderoso Gregório, praticando o mal por prazer. No entanto, o livro narra, vamos dizer assim, a capitulação desse período, né? Matilde, conversando com o instrutor Gúbio, que estava encarregado ali do socorro a Gregório, vai dizer num trechinho do livro, diz o seguinte: olha, que recalcitrante e duro, a princípio Gregório agora experimenta algum tédio, o que constitui uma bênção nos corações infiéis ao Senhor. Ou seja, aquela permanência ali, mesmo cercada de poder, mesmo cercada de bajulação e tudo, mas aquela prática contínua do mal já começa a não fazer bem a ele intimamente, apesar que ele não dá vazão exterior a isso, ou seja, ele não pode demonstrar isso. Gregório, mas a sua mãe, conhecendo a sua intimidade, já percebe nele uma insatisfação interior com aquela situação. E ela continua: já lhe surpreenda no espírito rudimentos da necessária transformação. Ainda não chora sob o guante do arrependimento benéfico e me parece longe do remorso salvador. Ou seja, raiava nele ali, vamos imaginar uma noite, raiava em Gregório as primeiras luzes da aurora, ou seja, ele já não estava satisfeito com aquela situação, aquilo já experimentava nele, já fazia nele algum tédio, alguma infelicidade, vamos dizer assim, é quase que aquela expressão: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida, né? Apesar que ele ainda não havia transformado, mas ele já começava a balançar, né? Ele não se arrependia daquilo que fazia, mas também, por outro lado, já não estava satisfeito, não experimentava prazer em fazer o que antes ele fazia com alegria e satisfação. E ela continua: entretanto, já duvida da vitória do mal
e abriga interrogações na mente envelhecida. Não é tão severo no comando dos espíritos desventurados que lhes seguem as determinações e colapso de sua resistência não me parece remoto. Ou seja, ela já via que a resistência dele na preferência do mal já estava chegando ao fim, ou seja, estava chegando o momento da sua grande transformação. No sentido assim, não que ele mudasse da água para o vinho, da noite para o dia, fosse aquela mudança abrupta, mas que se iniciasse a partir daquele momento uma nova fase de vida. E é o que de fato acontece. Após alguns dias, essa passagem, alguns eventos que acontecem no livro, então Matilde irá encontrar Gregório e ele, muito ainda, vamos dizer assim, relutante, né, em deixar aquele mundo, em deixar aquela situação de poder na sua, porque ele tinha o poder sobre os outros espíritos da prática do bem. Mas no momento que Matilde vai dizer para ele o seguinte: olha, o teu longo período de dureza e secura está terminado. Ou seja, que todos aqueles séculos que ele passou de dureza e secura no coração se transformou. E a partir daquele momento, ele precisa começar uma nova, entre aspas, existência. Existência no sentido de voltar a ser uma criança, reencarnar, todo um processo de recomposição do seu íntimo. Né? De certa forma, tudo isso acontece conosco. Nós também experimentamos alguns períodos de dureza e secura em nossos corações. Nós passamos por fases pela nossa própria condição humana. E que o Kardec está perguntando, e aí? Acontecendo isso, nós temos, entre aspas, direito à evolução? Nós iremos prosseguir a nossa marcha evolutiva, apesar desses períodos de erro? E o que a doutrina espírita vai nos ensinar, especialmente Emmanuel, é que a palavra erro aí deve ser substituída por períodos de ignorância. Essa parte, esse período de nossa vida em que nós nos dedicamos ao mal, na verdade não é erro, é ignorância. Nós ignoramos as leis de Deus. Nós não conseguimos sentir em nossos corações o amor de Deus. E qual acontece ao Gregório, chegará um dia em que essa noite escura dos nossos corações vai acabar. E aí nós vamos ansiar, nós vamos experimentar um tédio, né? O que eu estou fazendo? Que direção que eu estou dando à minha vida? Isso espiritualmente falando. O que eu estou fazendo da minha vida? E vamos procurar novos ares. O ar do evangelho, do trabalho, da renovação de nós mesmos, do prosseguimento para a senda do bem. Então, todos nós estejamos seguros que não é um período na prática do mal que vai nos impedir a evolução. O que nos impede, que nos retarda a evolução, é o nosso estacionar. Aí eu chegar e parar e falar, não vou fazer nada, né? Não, aí nós estamos paralisados. Mas o erro no passado, Jesus nos mostrou a saciedade, que a partir do momento que nós não pecamos mais, ou seja, nós desejamos uma renovação, nós podemos ser nova criatura. Nós encarnados e nós desencarnados. Então que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.